Samantha e esta é mais uma videoaula com conteúdos de ciências. Hoje eu trouxe o globo terrestre para nos lembrar o conteúdo que nós estamos aprendendo. Você sabe qual é? É sobre os movimentos da Terra. E nós vamos aprender hoje que não é só a Terra que se movimenta. Mas antes disso, nós vamos relembrar quais são os movimentos que a Terra faz. Observe aqui. Primeiro, nós podemos lembrar desse movimento que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo. Você lembra o nome dele? É rotação. Ao mesmo tempo que a Terra realiza a rotação, ela também faz o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Vamos dar uma olhada. Imagine que a lanterna é o Sol. O movimento de translação é quando a Terra faz a sua elipse, isto é, a sua trajetória ao redor do Sol. Esse foi o assunto que nós vimos no vídeo anterior. E nós aprendemos que, conforme a Terra gira ao redor do Sol, ou seja, faz o seu movimento de translação, acontecem as estações do ano. E foi justamente a atividade do vídeo anterior, representar as estações do ano aí da sua região. Eu vi nas redes sociais que vários colegas fizeram essa atividade e todas ficaram lindas. Eu curti e comentei. Como eu disse no vídeo anterior, eu também ia fazer essa atividade e vou te mostrar agora. Olha só. Na minha atividade, eu representei a região sul, que é a região onde eu moro. Na região sul, nós percebemos 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. E em cada estação tem uma característica bem marcante. Na primavera, as flores desabrocham. No verão, é muito quente, mais do que nos outros meses. No outono, algumas árvores deixam as folhas cair e outras produzem frutos. E por fim, no inverno, é muito frio. E eu disse que algumas regiões chega até a nevar. Para isso, a gente toma muita bebida quente para nos aquecer. Eu vi nas redes sociais que em algumas regiões não tem 4 estações como na minha. E isso é muito legal e tem tudo a ver com o que nós aprendemos. Por quê? As 4 estações do ano são bem definidas nas regiões subtropicais. Aqui na região do Trópico de Câncer e aqui embaixo na região do Trópico de Capricórnio. É aqui nessa região onde eu moro. Para quem mora na região tropical aqui do Brasil, as estações do ano são diferentes. E é essa diversidade que torna o nosso país tão rico, não é mesmo? Além dessa atividade, nós tínhamos também atividades do livro de atividades. Vamos corrigir? Olha só. Eram atividades da página 59. Questão 3. Usamos o movimento dos astros para definir períodos de tempo como dias, semanas, meses e anos. Sobre esse assunto, faça as atividades a seguir. Letra A. Escreva a duração aproximada de cada um dos períodos, dia, mês e ano. Vamos lá. O dia, ele tem quantas horas? 24 horas. E o mês, quantos dias tem o mês? Nós podemos fazer uma média de 30 dias. Porém, há meses que tem 28 ou 29, que é o caso de fevereiro, alguns meses 30 dias, outros 31, certo?
E por fim, o ano. Quantos dias tem o ano? Tem aproximadamente 365 dias. Tudo bem? A próxima questão, letra B. Ligue os períodos dia, mês e ano às imagens que representam os movimentos da Terra e da Lua que dão origem a eles. Olha só, esta atividade já foi para introduzir o assunto desta videoaula. O assunto de hoje é sobre o movimento da Lua. É isso mesmo, que é o que nós vamos aprender. Mas, ao fazer essa atividade, talvez você já tenha identificado algumas informações. Vamos olhar com atenção. Essa primeira imagem aqui representa que movimento? O movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Quanto tempo a Terra demora para fazer esse percurso? 24 horas, 30 dias ou 365 dias? 365, que é o que nós vamos conectar. E este segundo movimento aqui, que mostra a Terra girando ao redor de si mesma. Quanto tempo a Terra demora para fazer esse movimento de rotação? 24 horas ou 30 dias? 24 horas. E por fim, que é o assunto desta videoaula, perceba que aqui está representando a Lua girando ao redor da Terra. E nós podemos concluir que a Lua demora quantos dias para fazer a sua volta ao redor da Terra? 30 dias. Nós vamos aprender que o movimento da Lua ajudou a definir os meses do nosso calendário. Legal, não é? Mas o exercício não acabou. Tem a última questão, letra C. Escreva o nome dos movimentos da Terra e da Lua representados nas imagens. A primeira imagem, como nós já tínhamos visto, é representando o movimento de translação. A segunda imagem, o movimento de rotação. E agora tem esse, que nós não tínhamos aprendido. O movimento que a Lua faz ao redor da Terra chama-se revolução. Fique atenta a essa palavra, porque nós falaremos muito hoje. Tudo bem? Para conhecer mais sobre a Lua, nós vamos agora dar uma olhada no livro na página 27. O título da página 27 é A Lua Marca o Tempo. Mas antes de falar sobre o conteúdo desta página, eu te convido a observar esse recurso digital, focalizando o QR Code. Para isso, você precisa pegar o seu aplicativo RA Positivo, selecionar QR Code e focalizar. Aí, você já vai aprender muitas informações legais sobre a Lua. Se preferir, você pode pausar este vídeo e depois continuar aqui comigo. Bom, vamos conhecer então sobre a Lua. Você já percebeu que nem sempre a Lua está do mesmo jeito? Tem vezes que a gente vê a Lua totalmente iluminada, às vezes a gente consegue ver só uma parte dela. Isso acontece, primeiro, porque a Lua não tem luz própria. Se a Lua ela emitisse luz, ia ser exatamente como o Sol. O Sol ele está sempre redondão lá no céu, não é verdade? A Lua não. Mas por que será que às vezes a gente vê um lado da Lua e o outro não? É porque a Lua, ela reflete a luz do Sol. E dependendo de como ela está, a gente vê apenas uma parte da luz sendo refletida. E é por isso que a Lua, ela muda o seu formato durante um determinado período.
Você já deve ter visto a Lua dessas diferentes maneiras, não é mesmo? Você sabe qual é o nome dessas formas com que a Lua se apresenta? Isso é chamado de fases da Lua. E nós vamos estudar cada uma delas. A Lua possui 4 fases. Como seria isso? A Lua, ela também realiza um movimento. O movimento que a Lua realiza é chamado de revolução. Revolução é o nome do movimento que a Lua faz ao redor da Terra. É isso mesmo. A Lua, ela fica girando ao redor da Terra. O nome desse movimento é revolução. E graças à revolução, muda a forma com que a gente vê a Lua. Vamos olhar ou tentar entender de outra maneira. Aqui nós temos o globo terrestre representando a Terra. E aqui eu fiz essa bolinha de massinha para representar a Lua. A Lua é mais ou menos 1/4 do tamanho da Terra, então deveria ser um pouco maior. Mas aqui já vai ser o suficiente para a gente entender, tudo bem? Vamos lá. E, claro que nós precisamos também de uma fonte de luz para representar o Sol. Observe com atenção. A Lua, ela faz um movimento de revolução. O movimento de revolução, ele acontece desta maneira. Quando a Lua, ela fica girando ao redor da Terra. Conforme a Lua gira ao redor da Terra, muda a iluminação que a gente vê sendo refletida na Terra. Por exemplo, nesta posição, você consegue perceber que o lado que está voltado para a Terra está escuro? Isso significa que, nesse momento, como esse lado está escuro, a gente não consegue ver a Lua. Tudo bem? Mas, quando a Lua está nesta posição, perceba que metade da Lua está iluminada. E quem está na Terra vê um ladinho dela iluminada. Quando a Lua está nesta posição, observe que esse lado que está voltado para a Terra está todo iluminado, que é quando a gente vê a Lua bem grande e cheia lá no céu. E nesta posição é a mesma quando estava na frente. Só um lado da Lua a gente vê sendo iluminado. E o nome desse movimento é revolução. Tudo bem? Mas agora a gente precisa entender também e saber identificar cada fase da Lua. Olha só. Observe o calendário. Está representando um mês maravilhoso, que é o mês de agosto. Olha só, perceba que ao longo dos dias desse mês, a Lua, ela passa por todas as suas fases. Isto é, muda toda a forma com que a gente vê ela refletindo a luz do Sol. Vamos identificar cada uma das fases. Começando aqui, você percebe que a gente só vê o lado direito da Lua sendo iluminado? Inclusive forma a letra D de direito. Essa fase aqui, ela é chamada de fase minguante. Por quê? Perceba que daqui, desse momento, a Lua vai aumentando ou diminuindo a parte iluminada? Diminuindo. A Lua, a gente fala que está minguando, diminuindo. Até chegar nesse momento aqui que a gente não vê a Lua sendo iluminada. Esse momento aqui é chamado de Lua Nova, que é o momento que a gente não consegue ver a Lua. Mas perceba que, conforme a Lua gira, faz revolução, que nós acabamos de ver, começa gradativamente a aumentar
aumentar a quantidade de luz que a gente vê da Lua, até chegar neste momento que a gente vê só o lado esquerdo da Lua iluminado. A gente vê quase que uma letra C aqui. E é por isso que, conforme aumenta a quantidade de luz sendo refletida, essa fase é chamada de fase crescente. Esta fase, ela é chamada assim porque observe que vai crescendo, crescendo, crescendo a quantidade de luz que a gente vê a Lua refletindo até chegar no ponto de Lua cheia. Isto é, todo lado da Lua está sendo iluminado, o lado que é voltado para a Terra. Observe também que esta fase, que é chamada de Lua cheia, assim como todas as outras, elas demoram aproximadamente 7 dias para acontecer. E, ao mais ou menos durante um mês, a Lua completa todas as suas fases. É por isso que a Lua também foi utilizada para calcular os meses do nosso ano, porque há mais ou menos em 30 dias, a Lua realiza suas 4 fases. Isso significa que a Lua completa o seu movimento de revolução, que é o movimento que ela faz ao redor da Terra. E nós vimos também que conforme a Lua gira ao redor da Terra, muda a quantidade de luz que nós vemos ser refletida aqui na Terra. Isso é muito legal, não é? Bom, se você quiser saber um pouco mais sobre a Lua, eu te convido a acessar esse vídeo do YouTube por meio desse QR Code. Você pode usar o seu aplicativo RA Positivo na opção QR Code para focalizar este vídeo. Tudo bem? Vamos então para as atividades desta semana. A proposta Sugestão de Atividades é o volume 2, página 28. Na seção Vamos Brincar. Nessa seção, se você tiver o seu livro, você vai utilizar o seu material de apoio para montar uma estrutura em que você perceba a Terra girando ao redor do Sol e a Lua girando ao redor da Terra ao mesmo tempo. Siga direitinho as orientações para você perceber como essa estrutura Sol, Terra e Lua funciona. Nesta atividade prática, você vai conseguir perceber as fases da Lua e você vai perceber também como vai mudando a quantidade de luz que nós aqui da Terra vemos a Lua refletir. Para fazer essa atividade, você vai precisar de uma esfera flexível, pode ser uma bolinha de isopor ou uma bolinha de massinha, como eu fiz aqui na minha casa, certo? Um palito de churrasco e lanterna. E também é muito importante que alguém te ajude neste momento. Você pode pausar este vídeo para tirar print da tela com a descrição de tudo que você vai ter que fazer e também prestar atenção em como eu fiz esse experimento. Se liga aí! Para fazer essa atividade, é importante que alguém segure a lanterna, focalizando sempre na esfera que vai representar a Lua. Você pode usar uma esfera de isopor ou, como eu fiz aqui, utilizando massinha. Primeiro, você vai colocar a esfera entre você e a lanterna, olhando sempre aqui nessa região e observe como está a luz. Em seguida, você vai virar o seu corpo a 90 graus, mais ou menos nesse sentido. E observe como está a iluminação da Lua nessa posição. Em seguida, gire o seu corpo para a direita a mais 90 graus. Em seguida, faça o mesmo. Você pode finalizar a sua atividade quando chegar nesta posição. Se preferir,
pode repetir esses passos novamente até que você perceba a mudança de iluminação da Lua e, consequentemente, as suas fases. Nesta videoaula, nós aprendemos que a Lua também realiza um movimento ao redor da Terra. Esse movimento é chamado de revolução. Conforme ele acontece, nós percebemos as fases da Lua. Espero que você realize a atividade prática e aprenda muito mais sobre esse assunto. Quando estiver fazendo a atividade prática, lembre-se de registrar este momento e postar nas redes sociais, usando a hashtag SPE com você. Escreva seu nome, a cidade onde você mora e que é uma atividade de ciências. Assim, eu vou acompanhar, curtir e comentar a sua atividade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!